Vamos lá, então, para mais uma live, né? E dentro dos ensinamentos, dos princípios esotéricos, naquilo que a gente possa aprender como evolução, como o entendimento, né? Para as coisas místicas, para as coisas ainda não reveladas, né? Poderia ser mistérios revelados, né? Mas vamos falar sobre princípios religiosos, né? A religião na vida do ser humano, né? Ela é uma maneira, né, que o ser humano tem para alcançar um mundo espiritual, né? Toda religião ela leva, né, a entender o mundo espiritual. Pelo menos a religião ela quer dizer isso, religar. É religar o ser humano com algo divino, com algo ainda que ele não conhece, né? Que ele possa, para que o homem possa compreender, né, ou manter-se conectado com o divino, porque entende-se que se o homem ele não tiver um ponto de apoio para ele estar assim, se identificando em alguma coisa, ele não consegue alcançar aquilo que é pretendido, né? Inclusive, o Rosa Cruz, né, é uma religião considerada uma religião moderna, e ela ensina vários rituais, e um deles é você fazer meditação olhando para a chama da vela, né? Porque eles acham que se você concentra sua mente naquela chama daquela vela, você vai ter mais condição de se conectar, de se desligar do mundo aqui fora e ficar simplesmente conectado naquilo para alcançar o propósito da meditação com velas, né? E cada doutrina, ela tem a sua teologia própria, né, através do qual o buscador ele vai seguindo aquilo, né, e ele consegue tais objetivos. Eu conheço pessoas de várias denominações religiosas que são pessoas excelentes, são pessoas equilibradas, são pessoas que se encontraram, né, através dos ensinamentos religiosos da denominação às quais elas frequentam, né? Então, através da religião, ela é o primeiro passo para o homem acessar, né, a fonte da vida, né, utilizando formas ligadas a graus de desenvolvimento espiritual. As denominações elas se dividem, por exemplo, você vai na igreja católica, por exemplo, né, você é batizado, depois você faz o catecismo que você aprende, depois você vai para a crisma, né, depois a primeira comunhão, depois eles dão o ensinamento da família, né, como que deve ser a família dentro de uma instituição religiosa da igreja católica. A igreja protestante é a mesma coisa, cada uma com suas denominações. Eu conheço a igreja dos Mormons, que ela tem um trabalho excelente em cima disso, de como o homem deve processar a família dentro dos padrões das doutrinas e convênios da igreja dos Mormons, né? E é um desenvolvimento espiritual muito interessante, porque são vários estudos que devem ser feitos, eles não se pegam só na Bíblia e no livro de Mórmon, como muitos falam aí, não, eles pegam vários ensinamentos, a semana dominical, né, ou congregação, quando se reencontra no domingo, é um grupo de estudo muito grande, a gente vai para estudar, para aprender como que você deve processar dentro da sua casa, dentro da igreja e dentro da comunidade que você convive, né? E o caminho, né, que preenche, né, o universo, ele não é um caminho estreito, né? As pessoas não podem se limitar simplesmente. O que acontece de errado é isso, as pessoas se limitam, elas vão na igreja,
né? Elas congregam e elas acham que elas estão cuidando do lado espiritual, quando na realidade não é isso que acontece, né? A igreja, ela dá um ponto de partida, compete a cada um, né? O buscador, ele ir buscando, né? Dentro daquilo que ele está se propondo dentro da igreja, mas que ele vá buscar, né, por conhecimentos direcionados pela própria igreja mesmo, mas que eles possam desenvolver dentro daquele propósito como ser humano, né, em busca do espiritual, em busca do aconchego mais gratificante para a sua alma, para seu espírito, onde ele vai poder encontrar a solução para as suas dúvidas quanto ao místico, né? Mas as religiões, elas são um pouco restritas, porque elas têm aquela doutrina delas e elas seguem só aquela doutrina. Ela não dá aquela abertura ampla, enquanto você, buscando pelo autoconhecimento, você sendo um autodidata, você pode estudar todas as religiões, você pode ver várias doutrinas, você pode buscar por vários filósofos, várias teosofias, vários ensinamentos, né? E dentro de uma denominação religiosa isso não é permitido, porque se você é católico, você tem que seguir a linha dos católicos. Se você é protestante, você tem que seguir a linha do protestantismo daquela denominação, não sendo permitido que você estude outras coisas. Quem faz esses estudos são pessoas que fazem assim, o conhecimento da denominação pelas quais eles frequentam. Eu conheço muitas pessoas que elas têm uma denominação religiosa, mas elas buscam estudo à parte para poder estar tendo o entendimento da alma e do espírito. Isso é o certo, é o correto que deveria ser. E não simplesmente, né, você se fixar só naquela denominação, que é o que está acontecendo. Daí as pessoas não evoluem, ela evolui só dentro daquilo e não sai daquilo nunca, né, porque a igreja ela não expande. Ela tem por exemplo, a igreja dos mormons tem a doutrina e convênio, como ela deve ser, e é seguido aquilo na risca. Ela não permite que outras pessoas busquem outros conhecimentos fora da igreja que possa acrescentar lá com os irmãos da igreja, né? E eu tenho umas anotações aqui interessantes, eu até vou ler, porque em se tratando de religião, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não estar agredindo as pessoas, né? Eu acho que a gente, quando busca pelo conhecimento, a gente busca para evoluir a si próprio, né? Ou então me está fazendo as lives aqui, como eu estou fazendo a pedido dos meus mentores, né? E quem tiver disponibilidade para poder estar assistindo, estar aprendendo alguma coisa, e estar compartilhando, estar acessando o meu canal, estar dando like no canal para que isso se expanda e para que outras pessoas possam ter esses conhecimentos também, né? O meu propósito é esse, eu não tenho por propósito questionar esta ou aquela religião. Eu acho que cada um ele busca por frequentar uma religião de acordo com a sua evolução espiritual. Se de repente ele vai para uma igreja, a igreja católica, aquilo lá tá bom para ele, adoração de santos, assistir uma missa e cantar, beleza, para ele. Se ele vai numa denominação protestante e acha que aquilo que determinado não pode cortar o cabelo, não pode a outra, não pode fazer transfusão de sangue, né? A outra não pode tomar café, não pode comer carne, não pode carne de porco, porque o pé do porco tem fenda, entendeu? É umas coisas aí meio doidas, né? Tudo bem, a evolução espiritual dele alcança aquilo. Então, beleza, se ele quer alcançar aquilo, né? Se ele simplesmente ele entende que o espiritismo é correto porque é a conexão com os mortos, ou seja, com os espíritos que estão em outro plano, também eu aceito. Então, eu aceito tudo, né? Não critico nada, porém, para mim, eu tenho necessidade de buscar algo mais abrangente, algo mais consistente para poder dar evasão à minha necessidade de aprendizado, né? E todas as religiões, né, interessante, que elas têm um princípio comum,
em comum, né? Os valores, os princípios religiosos, o valor em comum, porque elas pregam o amor, a solidariedade, o respeito e a própria fé. O amor, ela prega que todos devem amar-vos uns aos outros, né? Solidariedade, precisamos ser solidários com os nossos irmãos de congregação, com os irmãos familiares e com os demais. Nós temos que ter essa solidariedade, né? O povo brasileiro é um povo muito solidário, né? Quando acontece qualquer catástrofe, está todo mundo lá trabalhando, ajudando para atender as deficiências de determinadas pessoas. E o respeito, né? A gente tem por bem no Brasil, é uma maravilha, nós temos um sincretismo religioso onde todos se respeitam, né? Se respeita a religião dos outros. E a própria fé, cada um ele atua naquilo que ele tem fé. Então, o universo, ele que existe dentro de cada pessoa, ou seja, o amor de Deus, ele não discrimina ninguém. Cada um é julgado pela sua própria fé. Se ele profetiza aquele tipo de fé, ele acha que é o verdadeiro, ele vai ser julgado por aquilo, ele não vai ser julgado por algo que ele desconhece, por algo ainda que ele não vivenciou. Né? Então, os princípios religiosos, eles têm por função apontar o caminho ou uma forma de conduzir a vida de uma forma justa e feliz. Né? As denominações religiosas, eles entendem que se a pessoa ela for solidária, se ela amar os outros, se ela respeitar e ela ter fé, ela vai ser feliz. Né? Porém, não é só isso, existem outras coisas, né? Existem outras coisas, porque a pessoa nem sempre ela é dentro de uma congregação o que ela é dentro da casa dela. Até eles falam, né? Que as pessoas, pastor, por exemplo, é um ser humano, é digno de erro, padre, né? Por quê? Porque lá na congregação ele é uma pessoa e dentro da casa ele é outra pessoa. Isso acontece com todos. Então, existe a necessidade, né, de dar continuidade buscando pelo autoconhecimento, né, mesmo pelas coisas místicas, coisas que a ciência não aceita, porque a ciência também ela não aceita a religião. Eu conheço muito, se for depender dos cientistas, eles não acreditam em Deus, eles acham que Deus não existe, eles acham que isso aí é mais coisas que provém da fé das pessoas, né? Então, a moral cristã. Qual é a moral cristã? São regras, né, de conduta, de preceitos religiosos que possuem a função de apontar um caminho. Então, tem que ter, toda religião tem que ter uma moral cristã, ela tem que ter um caminho para apontar, né? E princípios éticos e religiosos. A ética na religião, ela resume em respeitar o fundamento da própria religião, sem desmerecer ou prejudicar outras pessoas. Quais os valores religiosos? São os princípios e normas que orientam a ação das pessoas que compartilham uma mesma religião. Né? Eles têm princípios e normas entre eles, entre os irmãos. A principal, por exemplo, a religião ela se divide em cristianismo, tem judaísmo, islamismo, tem budismo, são várias religiões, mas o que é interessante que nós saibamos que quando o povo ele era monoteísta, né, ele acreditava em vários deuses, Deus Sol, Deus dos fenícios, acreditava no Deus da plantação, né, eram vários deuses, era um povo monoteísta, os egípcios, né, todos os gregos que estavam na mitologia, né, daí surgiu o judaísmo, né. O judaísmo, ele é completamente monoteísta, né? E um dos pilares do judaísmo, né, a lei judaica, é a esperança de libertação nacional, utilização do hebraico como língua do povo. Então, aí, o judaísmo, ele tem esperança de libertar todo o povo daquela região, né, onde eles viviam lá na Mesopotâmia, entre os rios Tibre e Eufrates, né? E eles queriam que fosse utilizado somente o hebraico como a língua do povo. Essa era a meta do judaísmo, né? E como os valores, eles tinham a transparência, a autenticidade de esforços, aperfeiçoamento, atenção em se levar a sério a leveza, né? Os costumes do judaísmo é a circuncisão, né, que vem de Abraão,
que Abraão determinou que todo o povo que seguissem, que o seguissem, deveria ser circuncidado, né? O nome Brit Milá, que eles falam, realizado nos recém-nascidos do sexo masculino, né? É um rito de passagem à maioridade, né? E que é o mitzvah que eles fazem, e o casamento e luto. Então, aí, o judaísmo, ele prega essas três coisas: a circuncisão, feita no recém-nascido, o rito do Banai Mitzvah, todo garoto, quando ele faz 12 anos, né, ele passa por esse ritual aqui. Jesus passou por isso, né, quando ele tinha 12 anos, por isso que ele pregou no templo, ele tinha capacidade, porque ele já tinha feito o Banai Mitzvah. O casamento e o luto, né, eles pregam isso aqui. E o símbolo sagrado do judaísmo é a estrela de Davi, né, formado por 2 triângulos, né, que representam o governo de Deus sobre o universo, simbolizando as direções, que seria norte, sul, leste, oeste, céu em cima e a terra embaixo, né? Essa era a colocação da estrela de Davi, que também ela é vivenciada pela maçonaria, né? O Deus dos judeus é o Jeová, né? É o Jeová lá do Antigo Testamento. Os judeus acreditavam que o conhecimento do passado sempre pode ser aperfeiçoado e melhorado. Então, por que eles estudam a história do povo? Porque eles veem que o que o povo fez lá atrás e deu errado, não deve ser feito agora no futuro, porque vai dar errado novamente. Essa é a visão do judaísmo, né? E eles cultuam muito a educação, eles pregam a educação. Todo judeu ele dá uma importância muito grande à educação, porém, o judeu ele é um povo que ele não tem pátria, né? Existem muitos judeus nos Estados Unidos, a maior parte dos americanos do USA, eles são judeus, né? Por isso que lá se faz o Bar Mitzvah, eles fazem um monte de coisas, né? E lá em Israel, né? Israel que está aquele problema lá que eles querem a qualquer preço a divisão, né? E a libertação, né? Dos povos. Então eles não aceitam a outra denominação, né? Meio complicado isso. Do judaísmo, né? Então surgiu o judaísmo. Naquela época do judaísmo saiu o cristianismo e o islamismo. O cristianismo ele é no mundo inteiro, né? Ele tem por arquétipo principal o Cristo, né? Que é o Yoshua Ben Pandira, né? Que eu conheço, né? Que é o Cristo planetário. E a nossa humanidade terrestre ela precisa urgentemente compreender o Evangelho, talvez como nunca antes da história, né? Mais do que compreender, nós precisamos viver o Evangelho. Com esse conhecimento do Cristo planetário, precisa gerar movimento em nós e uma transformação no planeta. Não basta você sair por aí como determinadas religiões que falam, né, que Cristo ele morreu para nos salvar, né, que o sangue dele salvou todo mundo. Não, ele veio, ele trouxe ensinamentos, a maneira como ele se comportava, como ele fazia as coisas que foi descrito nos evangelhos, né, elas mostram como ele viveu aqui no plano Terra, ensinando para todos que deveriam viver dessa maneira. Não é que ele morreu para salvar ninguém, né? Ele morreu assim, digno, porque ele dizia que a morte não existia. Tá? Então, é importante que nós saibamos disso, que a morte é uma transição, que a alma não morre realmente, o que morre é esse corpo. Jesus quis ensinar isso, né? Mas o que nós podemos encontrar no Evangelho, né? Que ele está soterrado por séculos de institucionalismo religioso, porque cada religião que ia lá, lia uma coisa lá na Bíblia, achava que tinha que fazer, ele saía e fundava outra religião, né? É o que aconteceu com todas as associações religiosas que existem. Elas saíram
formando, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, dela saiu Lutero, se revoltou contra a igreja, fundou o protestantismo, e dentro da linha do protestantismo existem várias denominações, a religiosa também, né, que da católica também, porque eles não entendiam certo, achavam que tinha que ser de determinada maneira, então eles fundavam a religião, faziam da maneira deles, né? Então, é interessante investigar o verdadeiro espírito do homem que dividiu a história ocidental e abalou profundamente o curso evolutivo da atual humanidade. Nós temos que atentar para isso. Jesus é o início do cristianismo. O cristianismo ele está fundamentado na figura de Jesus. Né? Só que quem escreveu os evangelhos não foi Jesus. Quem escreveu o evangelho foi Mateus, que era o antigo coletor de imposto, que foi chamado por Jesus. Foi Marcos, um seguidor de Pedro. Foi Lucas, né? que era médico, que eles dizem que ele era médico e escritor também, entendeu? Então, é assim que surgiu. E a principal filosofia do cristianismo é justificar a fé tendo a razão como instrumento, né? Então, eles precisam justificar a fé, né? Ela se baseia no estudo da existência da natureza de Deus, ela inclui os mandamentos, os ensinamentos, as leis e os princípios que pertencem à fé que salva e nos ajuda a viver uma vida em vitória, né? Então, desde que você tenha fé, desde que você acredite, né, isso você está salvo. Eu não acho que seja muito bem assim, né? Porque existe uma diferença entre religião e doutrina, né? A doutrina ela está relacionada a um conjunto de princípios ou dogmas de uma religião. A religião em si é um conjunto de crenças, de dogmas, relacionado com a divindade da relação do homem com essa divindade. E ela abrange